Olá, pessoal, estamos de volta. Então, agora nós vamos ter a palestra do Dr. Rafael Francisco Marcondes Moraes, que é delegado de polícia, irá falar sobre o tema Princípio do devido processo legal e atividade da Polícia Judiciária. Dr. Rafael, o senhor está com a palavra. Boa noite a todos, a todas. Depois da colega doutora Maria falou da violência doméstica, vou enfatizar sempre, porque a gente tem que respeitar mesmo, e não só as mulheres, doutora, os homens têm que batalhar em prol das mulheres e de todos nós, com certeza. Primeiro gostaria de registrar meu agradecimento ao Dr. Wagner. Dr. Wagner foi 2 vezes meu professor na Cadepol. Estávamos conversando hoje, ele pediu para eu não mencionar a data, não quis. Ele falou, por favor, não diga que você entrou em 2001 na polícia. A falta de cabelo já entrega. Porque eu fui operacional, como a gente fala na polícia, quando o cargo ainda era de ensino médio. Hoje é ensino superior. Professor, tive a satisfação e a honra de tê-lo como meu professor 2 vezes no curso de formação de escrivão de polícia e de delegado de polícia. Então, professor, é uma satisfação estar aqui, uma honra. E não podia deixar de registrar o meu agradecimento também, mais próximo, meu agradecimento também ao doutor Oswaldo Evangelista Júnior, que é professora da Eduvale, é um grande amigo, trabalha comigo lá em São Paulo. E o professor Wagner já fez o merchan para mim aqui dos livros, e o professor Oswaldo pediu para eu falar para os alunos, salvo engano, do 6º semestre, professor. O Oswaldo está no 6º, né? É o 6º semestre, gente? Então ele pediu para falar, olha, avisa eles que, como você vai falar de prisão em flagrante um pouquinho, eu vou cobrar o que você falar na prova. Então, fala para eles prestarem atenção. Quer dizer, eu posso falar que eu estou brincando, mas ele eu não sei, Então eu estou aqui fazendo brincadeiras à parte, queria agradecer de verdade, uma honra, queria cumprimentar todos os colegas que compõem a banca, agradecer a presença de todas as alunas e alunos, aqui representando a Academia de Polícia. Então hoje, complementando essa bajulação que comecei com o professor Wagner aqui, hoje eu tenho a honra de ser professor da Cadepol também, concursado, colega do professor. Então ele se aposentou como delegado, mas ainda é professor da academia, graças a Deus, porque é um colega que a gente tem muita estima e admiração. Pois bem, professores, alunas, alunos, colegas, o tema central, 30 anos da nossa Constituição Federal. O professor Wagner e o Oswaldo também, o doutor Oswaldo, quando me convidaram para estar aqui, um dos motivos foi justamente, um dos meus livros é sobre prisão em flagrante delito constitucional. Então o título já sinaliza qual é a ideia, é a leitura constitucional desse instituto que é a prisão em flagrante delito. E o outro livro, Polícia Judiciária e Atuação da Defesa na Investigação Criminal, é um livro que eu sou coautor, eu e um outro colega chamado Jaime Pimentel Júnior, também professor da academia, também delegado de polícia. E essa obra também tem esse viés de leitura constitucional, enxergar a investigação criminal sob a ótica da Constituição Federal. Como que a gente faz isso? O doutor Jair, a doutora Maria Cláudia já expuseram importantíssimos avanços e aspectos que a Constituição mudou o nosso universo jurídico. Vocês hoje estudam direito já com uma perspectiva diferente da que nós entramos, e com certeza muito diferente daqueles que ingressaram antes de 88, antes da Constituição que está. E eu posso falar com bastante tranquilidade, não tanto com a mesma qualidade que o Dr. Wagner, mas os órgãos policiais, creio que foram as instituições públicas, professor, que mais tiveram dificuldade para se adaptar e ainda enfrentam muita dificuldade. O Judiciário também, o Ministério Público também, as procuradorias também, doutora, mas eu acredito que a polícia, por ser o órgão estatal, a conveniência, 24 horas disponível para a população, isso é um baita desafio.
Qual o órgão que fica 24 horas, que a gente chama na polícia, né, professor? 24/7. Tem até uma pistola com um modelo, que é esse nome. O que é o 24/7? É 24 horas, 7 dias a semana. Agora, se a gente precisar, a gente vai numa delegacia. Talvez pelo efetivo baixo que a gente tem, infelizmente, hoje, tem algumas fechadas, não sei como é que aqui em Avaré, em São Paulo, nem todas ficam abertas, né? Tem que concentrar, mas em algum lugar vai ter uma aberta para a gente ir lá e se socorrer se precisar. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente faz a leitura constitucional da investigação criminal, né, e o tema aí que eu me propus, polícia judiciária, o primeiro ponto é o que é a polícia judiciária? Se fala tanto disso, por que esse nome, essa nomenclatura, essa expressão? Então, conversávamos hoje à tarde, né, professor, sobre isso. E polícia judiciária, gente, a importância, né, o doutor Jair comentou a importância de a gente buscar a história, né? Polícia judiciária, ela vem da nomenclatura, ela advém do poder judiciário, né? O Ives Gandra chega a dizer que é a polícia do poder judiciário. Na verdade, ela é uma atividade pública. Ela não é propriamente uma instituição. A instituição, nós temos duas principais instituições que exercem essa atividade. Quais são elas? Vocês conhecem muito bem. Uma é a que eu represento aqui, a que eu pertenço, a que eu integro, o professor Wagner também já integrou e integra ainda na CADEPOL, que é a Polícia Civil. Então, no âmbito estadual, a Polícia Civil é a instituição que exerce a Polícia Judiciária. E a Polícia Federal, tão conhecida de todos aí, mais pela mídia também, né? Porque é uma polícia que atua, que tem destaque na mídia ultimamente, em especial por conta da Operação Lava Jato. Mas a Polícia Judiciária como atividade, é atividade num sentido amplo, de prestar auxílio ao Poder Judiciário, e é por isso que tem esse nome, mas a principal função, né, é de investigar, é de polícia investigativa. Então, a atividade de polícia investigativa integra a atividade de polícia judiciária nesse sentido amplo. Investigação criminal é apurar os fatos potencialmente criminosos, os fatos que, em tese, caracterizam infrações penais, que são aquelas que a gente aprende, que vocês estão todos aprendendo na faculdade, que o legislador escolheu, são condutas. Olha, se eu subtrair o celular de uma pessoa, colocar a arma na cabeça dela, ameaçar e subtrair o aparelho dela, é uma conduta que deve ser reprimida? Sim, é o roubo. Subtrair coisa alheia móvel mediante ameaça. Ah, mas não teve ameaça, vai ser punido? Vai, é o furto. Primeiro critério, né? Meu irmão é formado em administração, ele fala, roubaram o celular do meu amigo. Eu falei, estava armado? Não, pegaram, então foi furto. Esses caras de direito são chatos, meu. Que furto, roubo, tudo igual, estelionato, é tudo roubo, fui roubado, né? A primeira coisa que você define ser chato para o meu irmão é diferenciar roubo e furto. Ele acha que é chato. Eu falei, bom, eu também tenho um monte de coisa de administração que eu acho um porre, então o problema é seu, cada um no seu quadrado, né? Mas, brincadeiras à parte, o estudante de direito ele tem que ter essa diferenciação mesmo, tem que gostar disso. Se achar chato já fica difícil mesmo. Mas mesmo dentro do direito, eu nunca gostei muito de empresarial, por exemplo. Tributário, alguma coisa também. Várias outras matérias. O professor Wagner me informou hoje, que eu fiquei até estarrecido, que ele não gosta de penal e processo penal. Eu falei, o que esse cara foi fazer como delegado de polícia? Mas aí, dentro do tema, professor, eu digo que para ser delegado você tem que saber mais constitucional do que penal e processo penal. E vou tentar explicar por quê aqui. A nossa Constituição, gente, ela fala, e o doutor Jair falou com muita propriedade aqui também, da tal dignidade da pessoa humana, né? Meu pai estava me ajudando, meus pais são pedagogos, né? Então, só que meu pai é um cara que, pelas situações da vida, teve que aprender direito também, porque, enfim, teve que cuidar da família muito novo. Então, tem muita coisa que ele sabe mais que eu de direito, porque ele foi obrigado pela vida. E aquilo que você aprende pela vida, normalmente você aprende com mais qualidade, com mais profundidade. Quando ele foi corrigir a minha dissertação, ele falou, mas por que dignidade da pessoa humana? Tem alguma outra pessoa? Né? Por que não dignidade humana? Né? Eu falei, realmente. Mas a dignidade humana, a dignidade da pessoa humana é o coringão.
né? Não coringão de Esporte Clube Corinthians Paulista, coringão de usar para qualquer coisa, né? Hoje, antes, quando eu vinha palestrar, eu falava, é o somebody love, né? Aí, eu vou entregando a idade, professor. O somebody love, hoje, dá para falar porque voltou a escolinha do professor Raimundo e o personagem fala, né? Então, quem assiste hoje... Não só o Viva, tem o feito pelo filho me fugiu do Chico Anísio, perdão, né? Do professor Raimundo. Passado décadas, acho que não sei se o professor Raimundo tem a mesma idade da Constituição, mas e o salário continua a mesma coisa dos professores, né? Muito mais de 30 anos. Dos policiais também, né? Dos policiais, em especial dos policiais civis, né? Já que é para chorar. E especial policiais civis do estado de São Paulo, professor Wagner, né? Como aposentado, eu imagino que esteja sentindo bem. Mas, enfim, chororô à parte, né? O somebody love hoje o pessoal entende melhor. Mas o que é esse coringa? Não sabe o que falar, fala dignidade humana, né? Na redação, na prova, no concurso. Então, eu já deixo essa dica. Cuidado para usar dignidade humana na prova do professor Oswaldo, que eu imagino que ele vai ter um filtro aí para corrigir, não vai gostar se só jogar dignidade humana. Mas o fato é que a dignidade humana ela é difícil mesmo da gente explicar, porque ela é uma cláusula geral. O que é isso? É um conceito indefinido. Não dá para você falar, dignidade humana é tal, não tem aquele conceito taxativo, certinho de livro. Cada livro você encontra um conceito mais abstrato, né, uma coisa mais teórica, chamado princípio matriz. Por quê? Porque a dignidade, o que era lá em 1940, na década de 40, quando foi editado o Código Penal, o Código de Processo Penal, não é a mesma dignidade, nem se falava em dignidade, né? Em 88, veio como fundamento da República Brasileira, artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. Então, por isso o princípio matriz, ele ilumina, ele deve informar todos os demais, toda a atuação do Estado. Mas um dos que eu mais gosto para a atividade de polícia judiciária, professores, senhores e senhoras, é o de que a existência do Estado, do poder público, e quando eu falo poder público, é todo o poder público, judiciário, legislativo, onde estamos aqui, e o executivo, né? Todo o poder público só se legitima se estiver voltado para proteger as pessoas. Não é para proteger o governante de plantão, não é para proteger o vereador, o prefeito, o delegado, o juiz, o promotor, é para defender a população. É só para isso que existe o poder público. A dignidade exige isso. Não é para proteger quem está no governo, não é para proteger quem tem autoridade. Todos somos servidores públicos, temos que servir a população. A dignidade humana, ela força essa visão. Tá? A polícia tem que servir, o judiciário tem que servir, o legislativo tem que servir. E os próprios agentes estatais têm que ter a sua própria dignidade preservada. Nós não podemos afastar a dignidade do próprio agente, que é ser humano também, que muitas vezes o pessoal esquece, né? Às vezes eu vou falar sobre isso. Direitos humanos era um tema difícil de dar aula na Cadepol, né, professor, antes? E a primeira coisa que eu chamo a atenção é que os policiais se ligarem que eles mesmos são uma minoria, quando começam com discursos muitas vezes preconceituosos. Então, eu falei da dignidade humana, para que o Estado só se justifica se funcionar voltado para a defesa das pessoas. E o outro grande princípio, e esse que eu acho que é o principal, que dá para a gente puxar e falar horas, é o devido processo legal, que é o eixo principal da minha rápida explanação, não tão rápida para vocês, né? Mas o que é o tal do devido processo? O que é devido processo? O que é devido? Justo. É aquilo que tem que ser, aquilo, entregar para cada um o que lhe pertence, o seu direito. Devido processo é exatamente como, em quais circunstâncias que um processo, seja ele penal, civil, trabalhista, qualquer coisa que a gente tramitar para o Estado, tem que ser justo, acima de tudo. E no aspecto processual penal, que é a minha matéria, que é o que a gente escreve, que a gente se dedica na Cadepol, se dedica em universidades,
é uma cláusula geral também. Tá? Da mesma maneira que a dignidade evolui e vai agregando outras concepções. Então, do devido processo, e é por isso que ele também não é tão fácil de conceituar, assim como a dignidade humana, são os dois grandes eixos, notadamente no processo penal e no direito penal. O devido processo, gente, vale para tudo. Todos os demais, pensa numa garantia processual penal. Eu sempre cito esse exemplo. Se eu sair aqui com o professor Wagner, enchermos a cara no bar mais próximo e ele resolver dirigir embriagado, ele vai ficar bravo porque a gente fez uma palestra na Cadepol e eu citei esse mesmo exemplo, né? Fomos parados por uma blitz. Ele dirigindo, não vou ser eu preso, deixa ele, né? Está aposentado, né? Doutor Wagner, motorista embriagado, é obrigado a soprar o bafômetro, o famoso etilômetro? Sim ou não, gente? Vamos acordar aí. Sim, é obrigado a soprar? O policial que abordar, vamos chamar a corregedoria para ficar bem legal, né, o negócio. O policial pode pegar a cabeça dele e esfregar o bafômetro até ele assoprar? Não. Coercitivamente? Não. E nós estamos no processo judicial já? Já estamos na esfera judicial para exigir garantias processuais? Eu já ouvi alguns falando, não, no inquérito policial não tem garantia processual. Não tem? Nós estamos falando de não autoincriminação. Gente, a esmagadora maioria das garantias processuais, se não forem aplicadas no inquérito, tornam a ação judicial imprestável, se é que vai ter ação judicial. Se eu forçar um cara a soprar o bafômetro, acabou a prova. Aquilo lá é imprestável. Estou citando um exemplo rotineiro. Mas o cara que não soprar o bafômetro, a gente vai dar palestra de embriaguez ao volante nas faculdades. Eu sempre espero esse momento, né? Porque eu já fui aluno de faculdade e gosto de tomar minha cerveja, meu vinho, mas eu não dirijo, primeiro, por uma questão moral, segundo, porque eu dou aula disso na academia, né? Imagine o X nas costas que eu ficaria se eu desse uma vaza dessa. Mas de toda sorte, sempre tem alguém que pergunta, né? Tá, e se eu não soprar, tá garantido que eu não sou preso, né? Eu falei, não é bem assim. Hoje, qualquer meio de prova admitido em lei pode ser utilizado. Por exemplo, testemunha, depoimentos, né? Prova testemunhal. Eu estou dirigindo, mesma situação, mas vamos dizer que eu estou bêbado, o professor Wagner está dirigindo ao meu lado, eu bêbado, colido contra o carro dele. Você viu que ele está bravo, já deu usar o cara de exemplo, né? Eu não assopro o bafômetro. Tem alguma testemunha que eu estou bêbado? Tem, professor Wagner. Olha que testemunha que vai estar feliz de testemunhar contra mim. Brincadeiras à parte, gente. É prova também. Então, qualquer prova, qualquer exame clínico, entre vários outros. Tudo isso para falar que essas garantias, quais garantias que decorrem do devido processo? Proibição de prova ilícita, não autoincriminação, reservas de jurisdição, presunção de não culpabilidade, motivação das decisões, contraditória e ampla defesa. Contraditória e ampla defesa no inquérito? Tem isso, professor Wagner? Até hoje a gente encontra em manuais, né? Pega aquela classificação de inquérito. O inquérito policial é inquisitório. Eu sempre olhei aquilo e falei, inquisitório? O que vem inquisitório? Santa Inquisição. Você pega o cara, tortura, parece... Eu falava, o inquérito, às vezes você tem alguns manuais que usam esse tipo de classificação ainda, que o inquérito é inquisitório. Parece que durante a fase de inquérito não tem garantia nenhuma. É o inferno na terra, né? É o inquérito. Daí eu falava assim, bom, se o inquérito é o inferno, o presidente do inquérito é o demônio, né? Então eu não sou delegado de polícia, sou demônio de polícia. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não tem inquisitório nenhum. A pessoa tem um monte de garantia, mas e se não cumprir? Se não cumprir, está imprestável. Eu sempre falo na academia de polícia, ilegalidade na investigação, ela serve para duas coisas. Uma delas é tornar imprestável e absolver pessoas que efetivamente deveriam ser responsabilizadas criminalmente. E a segunda é mandar policial para a rua e para a cadeia, que é o que eu mais vejo nas ilegalidades. Não só policial, promotor, juiz, advogados, defensores, ilegalidade de um modo geral, só serve para isso. Então é importantíssimo a gente conhecer os direitos e, acima de tudo,
fazer com que eles sejam efetivados. Estamos falando de efetividade da Constituição. Eu acredito que esses 30 anos a gente evoluiu bastante em termos de sociedade. Conversávamos antes de começar aqui as exposições, se esses casos que a gente tem acompanhado, né, se o mundo está mais violento, se tem mais feminicídio, né, a qualificadora do homicídio, com esse rótulo, né, de feminicídio, ou mais latrocínio, ou mais estupros, eu tenho minhas dúvidas se isso não decorre também da maior publicidade e da maior divulgação que a gente hoje tem, sobretudo pela internet, né, redes sociais, aplicativos de celulares. Eu acredito sim que estamos evoluindo gradativamente, e demonstrar casos de violência, deixar escancarado que há corrupção, que há violência na sociedade, é a única forma de expor essa ferida para que a gente, como sociedade, resolva isso da forma como a nossa sociedade quer resolver, né? E eu espero que seja de uma forma adequada, não violenta. De toda sorte, essas garantias que eu estou expondo aqui, para responder a pergunta antes que eu extrapole meu tempo, se há contraditório e defesa no inquérito, primeiro a gente tem que entender o que é o contraditório e defesa, né? Não é só aquele aspecto que a gente vê no judiciário, diga defesa, diga acusação. Essa dialética, ela é uma manifestação do contraditório, mas o contraditório é muito mais amplo que isso, né? O contraditório, também expressamente previsto na Constituição, a doutrina divide em dois aspectos: o chamado contraditório formal, né? O formal é a ciência e participação. O sujeito está envolvido numa apuração, num caso, seja ele criminal ou não, mas estamos falando da parte criminal, ele toma ciência do que está acontecendo e pode participar. E o outro é o contraditório material, que é justamente essa participação, que nada mais é do que a própria defesa. Então, a defesa está integrada ao contraditório. Eu tenho que tomar ciência para saber do que eu vou me defender. Estava falando com a doutora Maria Cláudia, que com a Constituição, doutor Wagner, os órgãos de polícia, os órgãos policiais, mas todos os órgãos públicos, mas em especial os órgãos de polícia judiciária, acabaram muitos passando por uma crise de identidade. Porque o que a gente chamava na Cadepol, hoje, ainda até hoje, de maneira pejorativa, os chamados delegados calça curta, né? Por quê? Porque eram indicados politicamente, sem concurso público, às vezes até sem formação jurídica. E até hoje o pessoal, para sacanear, quando entende que um delegado é ruim, um promotor é ruim, um juiz é ruim, fala juiz calça curta, promotor calça curta, advogado calça curta. Sacaneiam desse jeito, quando é ruim, que nem parece que tem formação jurídica, fala uma bizarrice jurídica, né? Então, respondendo isso, hoje a gente observa um movimento, essa leitura constitucional da atividade de polícia judiciária, do inquérito policial, visa justamente afastar esse rótulo de inquisitório, da Santa Inquisição, com tortura, com ilegalidades, com concentração de funções. Hoje o que a Constituição pede é exatamente o contrário, que cada um faça o seu, seja respeitada aquela repartição. Investiga, acusa, defende e julga. Cada um faz a sua função e, de preferência, um fiscalizando o outro, né, para que faça corretamente, devidamente, respeite o devido processo. Tá? E, para finalizar a questão do direito de defesa, nós temos a autodefesa, que o próprio sujeito exerce sua defesa, e a defesa técnica exercida pelos advogados, que é um dos principais pontos que a gente aborda nos livros. Então, para eu finalizar aqui, não me estender, que eu já estou vendo piscando ali o cronômetro, falei para o professor Wagner, daqui a pouco vai fazer um barulho ali, eu estou com medo é um alarme na hora do recreio. O livro está disponível no site da editora Juspodium, tá? Juspodium, o 1 é com V no final, VM. Gente, muito obrigado pela atenção de todos, fiquem com Deus, obrigado. Doutor Rafael, muito obrigado pelas palavras. No próximo bloco, nós teremos a doutora Camila Ferreira da Silva, que vai tratar do tema A Evolução do Processo Licitatório,
licitação na Constituição Federal de 1988. Aguarde e voltaremos já.